Queria que você falasse agora um pouquinho a respeito de uma coisa que não existe no Brasil e que aqui também gera muitas dúvidas, que é a tal da certificação energética, né? Você chega aqui, você começa a buscar os apartamentos junto com os consultores, eles começam a falar pra você, não, porque essa certificação energética é C, é D ou E, e você meio que fica boiando, não sabe do que se trata. Sim. E eles nunca sabem explicar muito bem. Mas é porque é uma coisa meio complicada mesmo, e a certificação energética também é uma coisa nova aqui, né? Então tem muito apartamento que ainda não tem, exatamente, relativamente novo. Então tem apartamento que ainda não tem a certificação energética, e as pessoas querem entender o porquê da certificação energética. E primeira ligação que eles falam que é em relação à conta de luz, né? Então se você tem um apartamento de certificação energética A, você vai gastar menos de luz. Isso faz um pouco de sentido, mas não é uma verdade absoluta, tá? A certificação energética tem como um dos parâmetros o isolamento térmico, mas todos os outros parâmetros têm muito a ver com o tipo de construção. Então, assim, a grande maioria dos imóveis aqui em Portugal tem certificação energética C, tá? B e A são imóveis muito novos mesmo, que já tem essas construções um pouco mais modernas. Mas isso, gente, em relação a dinheiro, impacta muito pouco na questão mensalmente no quanto você vai gastar, né? O que é mais importante com certificação energética, acho que é do imóvel, é quando vê talvez se os eletrodomésticos têm certificação energética boa, que nem tem no Brasil. Porque isso em si faz dá um impacto muito maior na tua conta de luz do que a certificação energética do apartamento em si. É muito mais importante ver a qualidade dos eletrodomésticos. Eles também têm, né? Eles também têm. Então, olha, uma geladeira que tenha padrão A de energia, enfim, vai gastar muito menos energia. Isso vai impactar muito mais no teu orçamento mensal do que a certificação energética do apartamento em si, né? A outra questão que também tem a ver com energia e dinheiro, que todo mundo quer saber, é um pouco sobre aquecimento, né? Aquecimento central, gente, não é uma coisa muito comum em Portugal. Tem muito apartamento que tem, não tô falando que é raro ou incomum, mas não é uma coisa que o pessoal pensa, a gente vai pra Europa, todos os apartamentos têm aquecimento central. Isso não é verdade aqui em Portugal, tá bom? A maioria dos portugueses, de fato, os portugueses de Portugal aqui, às vezes falam que não tem necessidade nenhuma, eles são um pouco mais simplistas, eles se resolvem de forma mais fácil. Coloca uma... Não são tão friolentos quanto a gente que vem daquele país tropical, que é verão. A gente sofre um pouco mais. Então, assim, aquecimento central não é uma coisa tão comum. Quando tem no apartamento e se usar todo dia, o dia inteiro, vai gastar muito de energia. E para quem não tem, consegue se virar muito bem com aquecimento desses portáteis, tem a óleo, tem elétrico. Daí procura a certificação energética daquele aquecedor para tentar um que gaste menos, pesquisa um pouco mais aí, e no final a conta também não vai ter tanta diferença do aquecimento central. Mais uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar. Muita gente não tem condição de pagar um aluguel de 600 euros e tal. Que lugares essas pessoas poderiam procurar para ter uma qualidade de vida legal e valores mais baixos? Perfeito. A gente tem alguns distritos que também ainda estão numa fase de inflacionar, mas ainda hoje, nesse período, você consegue ainda aluguéis um pouco mais baixos. Eu acho que Viseu, Castelo Branco e Viana do Castelo são bons distritos para se pesquisar alguma coisa, e você consegue aí um T2 por 450 euros. São valores um pouco mais melhores. Na verdade, Castelo Branco é central. Sim. Viseu e Viana do Castelo. Exatamente. Viana do Castelo mais é o último distrito ali do Porto. Leiria e Setúbal, que são cidades. A Setúbal tem valores muito próximos daqueles das cidades dos arredores de Lisboa, até porque tem uma facilidade de transporte, né? Também, exatamente. Leiria. A capital hoje você consegue um T2 por 500 euros, 550. Mas você está mais ou menos ali no meio do caminho entre Porto e Lisboa. Exatamente. Agora, se você for para outra cidade, Alcobaça ou Nazaré, Fátima, você consegue ainda também valores menores ainda você consegue por uns 400 euros, 400 e pouquinho, um T2. Agora, e a Estrela, que todo mundo quer saber, todo mundo quer morar lá, e o Algarve? Sim, o Algarve tem valores também altos. Acho que depois de Lisboa, os valores mais altos são do Algarve, mas o Algarve é muito grande, né? Muito esparramado ali. Então, se você buscar em cidades menores, não tão turísticas, talvez você consiga bons valores. Mas se você for para as grandes cidades como Faro ou Portimão, os valores também vão ser
um pouquinho mais próximos ali do dia. Exatamente, porque tem muita gente comprando imóvel lá, muito imigrante inglês, europeu, muita gente lá que vai pra lá pra morar. Então já tá inflacionado, acho que até antes dessa vinda dos brasileiros lá já estava inflacionado por causa disso. Então são valores um pouco mais salgados, mas ainda mais baixos que Lisboa. Né? Sim. Porque o que a gente fala muito aqui é exatamente assim, quem não depende de morar em um grande centro, quem tá aposentado, ou quem vem com visto D7, que tem rendas próprias, que não vai precisar trabalhar aqui, que uma boa solução é você buscar esses lugares, de repente, no Alentejo, que é super agradável, nessa cidade mais ao norte. Exatamente, sair dos grandes centros, ter mais tranquilidade, tranquilidade, são cidades mais tranquilas, enfim. E tem qualidade de vida. E tem muita qualidade de vida, e você não tem, talvez, a busca de trabalho, que eu acho que, na verdade, diferente mesmo de trabalho, acho que Lisboa, como bons polos de trabalho, com certeza Lisboa, Porto, Braga e Aveiro, eu acho que do resto é mais ou menos que parecida a oportunidade de trabalho, não tem tanta, não tem tanta diferença, exatamente. Tá, então pra fechar eu queria que você desse um pouco assim das dicas gerais, das coisas que mais te perguntam, que você sabe que mais afligem os brasileiros que estão procurando arrendamento aqui em Portugal. Perfeito, bom, vamos lá. Algumas perguntas básicas aqui. Olha, gente, se tem apartamento completamente mobiliado, me perguntam muito. Tem bastante apartamento completamente mobiliado e obviamente eles vão ser um pouco mais caros aí, de umas 50 ou 100 euros do que a média do apartamento sem mobília. Sobre esquentador, caldeira, essas coisas de aquecimento de água. Caldeira elétrica, eu acho bacana sempre olhar para quem estiver procurando apartamento, se vier com família grande, o tamanho da caldeira, gente, porque senão não toma banho todo mundo sem acabar água quente. Então ficar atento com a questão da... Quantos litros, né? Quantos litros tem a caldeira, exatamente isso. Aqui tem muito lugar ainda, gente, que não chegou o gás encanado, né? O gás de rua. Então vale a pena também sempre certificar como que é a forma de gás. Se o gás é encanado, o gás é de botija. Às vezes o gás é de botija, mas o apartamento já está preparado para receber o gás encanado. Isso, então, verificar. Mas saiba que o gás encanado e o gás de botija são diferentes. Então, se você for trocar, tem que trocar o eletrodoméstico também, porque eles não aceitam, não é só de converter. Então, ficar com essa questão em mente. Aqui, na maioria dos lugares, gente, o que pega muito, a questão da máquina de lavar roupa e se a secadora também. Aqui, dificuldade para secar roupa é uma questão. Eu falei sobre isso e dei dicas no vídeo aí que eu postei sobre o inverno. Então, vai aparecer uma sugestão para você assistir. Assista. Isso é uma questão. É uma questão, exatamente. Então, e o pessoal, não é todo mundo que tem a secadora também, não é uma coisa super comum. Tem as lavanderias que secam, né, nesse período de inverno. Mas veja se tem um espacinho ali para você abrir o seu varal, né? Exatamente, o estendal, exatamente. Então veja se tem um espaço para isso, que eu acho que é importante. O valor do condomínio aqui, gente, geralmente está incluso no valor da renda. Então, quando te falam a renda, o valor do condomínio é para estar lá. A não ser que seja estipulado no contrato de outra forma. Então, veja isso. E se não, aqui a média do condomínio é 30 euros, vai. Tem uma boa notícia, exatamente, né? Os condomínios são baixos e geralmente estão inclusos no valor da renda. Uma coisa para se verificar também, ou que pode causar um certo dor de cabeça depois, se tem algum custo extra, por exemplo, se a pessoa tem um seguro, como chama? Segurança, alarme? Sim. Desculpa. Se tem alarme, se a responsabilidade de pagamento dessa segurança vai ser do inquilino ou do proprietário, é bacana ter alguns detalhes assim para não ser surpreendidos com outras contas ali, além daquele valor que foi combinado de aluguel. Maravilha, eu acho que ficou bem claro assim para todo mundo, dicas valiosíssimas. Sim. E a gente também vai novamente reforçar que os assinantes, os nossos inscritos, ganham desconto se forem até Living Porto solicitar os serviços dele.
Então agora a gente vai fazer uma maneira diferente aqui. Você vai ter um código, né, que você tem que colocar na página de orçamento. Isso, não é mesmo, tem um código pra colocar o número do voucher, o campo de desconto, pode colocar lá o voucher. Tá, e aí o código vai ser Portuguiando LP, que é Live in Porto. Eu vou botar na descrição pra você não se esquecer nunca mais disso. E aí você ganha 5% de desconto nos serviços que você contratar. E também é bem interessante porque a desconto a gente tá sempre aceitando. Principalmente quando é com um bom serviço, né? Uma empresa que a gente sabe, a gente só indica aqui no canal quem a gente tem confiança. Então a gente indica de olhos fechados porque a gente sabe que não é um trabalho fácil e que eles desempenham de uma maneira muito excelente aqui em Portugal. Só queria falar que se alguém tiver alguma dica também, com alguma dúvida sobre o que a gente conversou, pode entrar nas nossas redes sociais e deixar lá a pergunta que a gente responde. Perfeito. O pessoal aqui sempre gosta de interagir. Obrigada, Clá, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Espero que você volte outras vezes pra gente bater mais papo sobre diversos assuntos. Sim, com certeza. Eu fico à disposição. Obrigada a vocês, viu? Obrigada. Até mais. Até mais, gente.